Shalom Adonai, queridos amigos, amigas, irmãs em Cristo. Estamos aqui para mais um momento do nosso devocional. Essa semana nós estamos no devocional das vestes de saco à alegria, do quebrantamento à celebração. E hoje, nessa quinta-feira, o tema que nós temos a tratar aqui é quando Deus vê quem está no chão. Esther capítulo 4, verso 1 vai narrar pra gente o momento em que Mardoqueu ele fica sabendo do decreto de destruição, de aniquilação de todo o povo judeu. E então o texto nos diz que ele vai rasgar suas vestes, vai se vestir de pano de saco e vai ficar no chão, de frente com o palácio. Eu vou fazer até essa leitura com você para que você compreenda como Mardoqueu ele se comporta diante desse momento em que uma dor se estabelece, no momento em que um decreto é estabelecido. Esther capítulo 4, verso 1 vai nos dizer assim: quando Mardoqueu soube de tudo o que havia acontecido, rasgou suas roupas, vestiu-se de pano de saco, cobriu-se de cinzas e saiu pela cidade, chorando alto e amargamente. Foi até a porta do palácio, mas ninguém que estivesse usando roupas de luto tinha permissão para entrar. Então, e ele ficou sentado ali, à porta do palácio. Ele não entra, ele fica sentado à porta do palácio, com suas vestes de saco, nesse sinal de humilhação. Existem muitos momentos na nossa vida em que as notícias que nós recebemos, elas são tão pesadas que nos derrubam, nos levam ao chão. A nossa alma é como se ela estivesse sendo abatida diante dessas notícias. Assim como Mordecai, há situações que tiram as nossas forças. Existem situações em que mexe com a nossa estrutura, com a nossa capacidade de continuar. Esther 4:1, ela nos apresenta um homem no chão. Não é uma posição de honra, não é uma posição de força, mas uma posição de vulnerabilidade. E é uma vulnerabilidade total. E ainda assim, Deus o vê. Então, dentro desse texto, com essa temática para o nosso devocional hoje, quando Deus vê quem está no chão, nós aprendemos algumas verdades aqui. Uma primeira delas é que Deus vê quando o peso te derruba. O Senhor vê quando o peso te derruba. Mordecai, ele recebeu a notícia do decreto de morte de toda a nação. A reação dele não foi teórica, não foi racional, foi visceral, foi vital. Ele rasga as roupas, ele veste o pano de saco, ele começa a clamar. E essas atitudes de Mordecai, ele vai nos ensinar algumas coisas. E algo que ele nos ensina nesse momento é que Deus não é indiferente à sua dor. Ele sabe quando você cai, ele sabe o peso que você está carregando, ele conhece a injustiça, a humilhação, a perda e a ameaça. Ele sabe tudo isso. Algumas vezes nós pensamos, né? Ninguém está vendo o que eu estou passando. Quantas vezes, quando esse peso vem, nós achamos que Deus está indiferente à nossa dor. E nós achamos, ninguém está vendo. Mas eu quero te dizer algo. O céu está olhando. A fé não esconde o choro. A fé, ela clama, mesmo no chão. Mesmo derrubado, a fé clama. E é para esse lugar que nós precisamos ir. Uma outra lição que nós podemos extrair desse texto é que há clamores que só nascem quando estamos no chão. Tem clamor, amado, que só vai nascer quando a gente estiver no chão. O clamor de Mordecai, ele não nasceu no palácio, ele não nasceu no conforto, ele nasceu na dor, ele nasceu diante de um decreto. Existem orações que elas só nascem, elas só emergem quando o coração se parte, quando o coração se quebra. Existem intercessões que só acontecem quando Deus permite que nos prostremos.
É no chão que a voz se torna sincera, é no chão que as máscaras caem, é no chão que o clamor encontra o caminho do trono. O teu clamor quebrado é precioso para Deus. Existem orações que nascem no chão. Um outro ensinamento é que o chão é o lugar onde Deus reposiciona destinos. O chão é o lugar onde Deus muda rotas. Mordecai, ele não estava ali por acaso. A queda dele, a dor dele, o clamor dele foram os gatilhos que moveram Esther ao seu propósito. O chão de Mordecai abriu o céu sobre o palácio. O choro de Mordecai ativou a coragem de Esther. A dor de Mordecai virou chamada para um jejum, para uma oração, para o livramento. Às vezes nós pensamos que estar no chão é o fim, mas Deus usa o chão como ponto de partida para milagres. Se você está no chão, fique tranquilo, Deus está te reposicionando através da dor. Nada está desperdiçado. E por fim, Deus não apenas vê, ele age. Deus, ele não olhou para Mordecai e ficou em silêncio. Não. Deus, ele moveu Esther, ele movimentou o reino, ele aniquilou um decreto, ele virou a sentença. Quando você está no chão, você não imagina o que Deus está movimentando por trás dessa cena. Quando estamos no chão, a gente não consegue ver o movimento de Deus. Mas hoje, você pode estar chorando no pó. Contudo, amanhã, você pode ver o favor sendo liberado sobre a sua vida. A mão invisível de Deus trabalha quando você acha que não está acontecendo nada. Quando você acha que nada está acontecendo, a mão de Deus está trabalhando nos bastidores. O que Deus vê, o Deus que vê você no chão é o Deus que te levanta. Só Ele pode fazer isso. Depois do clamor veio o livramento, depois das cinzas veio a honra, depois do pano de saco veio a troca das vestes e da troca dos decretos. Deus não te deixará no chão para sempre. Ele te vê, Ele te ouve, Ele te alcança e Ele te diz hoje: eu te vi caída, mas eu te levantei. Eu te vi quebrada, mas eu te restaurei. Eu te vi chorando, mas eu te honrarei. O nosso Deus é um Deus que vê tudo e nada passa despercebido aos seus olhos. A história de Esther, ele começa com alguém no chão, mas ele termina com um povo inteiro em pé. A sua história pode começar com você no chão, mas vai terminar com a sua família, a sua descendência e toda a sua linhagem de pé, em nome de Jesus. É assim que Deus faz. Quando Ele vê você no chão, Ele não te abandona. Ele transforma o choro em arma espiritual. Ele transforma a dor em propósito. Ele transforma a vulnerabilidade em coragem. Hoje o Senhor te diz: eu te vejo aí onde você está, nesse chão. E eu estou me movendo por você. Louvado seja o nome do Senhor, porque esse é o Deus que vê quando a gente está no chão, que vê quando a gente perdeu a força, que vê quando não estamos conseguindo mais. Como Ele vê quando chegamos no último lugar, que é o chão. Que você possa se lembrar disso. Vamos orar em nome de Jesus? Eu quero clamar pela sua vida, pela minha vida, para que em nome de Jesus nós possamos entender que o chão não é o final. É apenas o começo, onde o Senhor começa a colocar tudo de pé, a começar por nós mesmos. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, Tu vês cada coração que está no chão. O Senhor é o Deus que vê tudo.
Tu vês o desespero escondido, as lágrimas silenciosas, a dor que nem quem sabe. Ah, Senhor, assim como o Senhor viu Mordecai, o Senhor nos vê hoje. Então eu te peço, Pai bendito, toca na alma, fortalece o espírito, levanta aquele que está abatido, abre portas, muda decretos, gera livramento. Ah, Senhor, que o chão de hoje se torne o testemunho de amanhã. Eu oro em nome de Jesus para que todas as minhas irmãs e irmãos, para que todos aqueles que tenham acesso a esse devocional possam entender que o fato dele estar, da história dele começar no chão, mostra que o final é com ele de pé, é com a sua casa de pé, com o seu casamento de pé. Tudo ficará de pé, Senhor. E nós cremos nisso, porque o Senhor é um Deus que vê quem está no chão e o Senhor não nos abandona, o Senhor não desperdiça a nossa dor. Obrigada, Pai. Obrigada pelo teu cuidado, obrigada por fazer conosco assim como o Senhor faz com Mordecai, como o Senhor fez com Mordecai e com Esther. Obrigada por nos levantar, por nos ver no chão e por nos fazer compreender que é nesse lugar que estão saindo as mais sinceras orações e que o Senhor está nos vendo aí, nesse lugar de vulnerabilidade, e está trazendo sobre nós força, vigor, transformação, milagres, porque o Senhor é o nosso bom Deus. Eu te louvo e te agradeço por isso, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Que o Senhor abençoe poderosamente a sua vida, meu irmão e minha irmã, e que em nome de Jesus você possa entender que mesmo estando no chão, o Senhor, Ele te vê. E Ele vai te levantar. Ele vai te honrar. Ele vai transformar o seu chão no cenário do milagre. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida e até o nosso próximo momento do devocional.